Bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora que nos estejam a ouvir. Hoje estamos aqui para referir as religações ou as interações que podemos ter entre a oficina da terapia dos terapeutas, e este vídeo tem muito que ver, ou esta parte da apresentação que estou a fazer sobre a interação das oficinas, versa sobre a oficina da terapia dos terapeutas e que tem a ver com o conhecimento profundo de mim e do outro, que no fundo é a energia de escorpião, e que tem muito a ver também com a capacidade de destruição e de morte das ligações, dos sentimentos, de tudo aquilo que tem que se finalizar. É uma energia também de Marte e de Plutão, que tem muito de transformação, de destruição de determinadas barreiras que possam existir para soltar aquilo que é a nossa própria essência e fazê-la renascer. E a terapia tem a ver exatamente com isso. Aquilo que um terapeuta faz é curar traumas, é curar dificuldades, é tirar aquilo que não é nosso para revelar aquilo que é nosso. E ao mesmo tempo permitir que o outro também retire o que não é dele para revelar o que verdadeiramente é dele. É uma meiêutica, é dar, no fundo, ao mundo um novo ser, uma nova essência, uma nova alma, é fazer renascer, é fazer aparecer no outro aquilo que ele verdadeiramente é. Portanto, é um bocadinho também ser parteiro ou parteira. Mas muitas vezes não falo aqui sobre o ser parteiro, mas a terapia, o terapeuta, todo aquele que é psicólogo, sociólogo, aquele que trabalha a sociedade, é também um terapeuta, está a dar à luz aquilo que é a verdadeira face do mundo. E, portanto, é nisso que se empenha. Esse é o seu lado mais solar. O lado menos solar, mais lunar, mais negro, mais plutónico, é efetivamente a morte e a destruição. É o cessar de alguma realidade. De qualquer das formas, vamos ver então o que é que cada uma das outras oficinas de relação podem trazer aqui ao terapeuta. Estas oficinas são o palco, que corresponde à energia de leão, são a clínica, que corresponde à energia de virgem, são a firma ou empresa, que corresponde à energia de balança ou libra. E finalmente, o que é que tiramos da nossa própria oficina, a oficina da terapia ou do terapeuta, que é a oficina de escorpião. Vamos então começar pela primeira destas quatro que vamos aqui estar a estudar ou refletir, e que é o palco. E o palco tem a ver com a energia de leão, tem a ver com aquilo que nós apresentamos, a forma como nos colocamos no mundo, a forma como transmitimos a nossa energia. Portanto, olhar o palco e a capacidade de atuação perante o mundo a partir daquilo que é a autoridade absoluta e essencial, para entendermos a nossa criatividade e conjugá-la com a criatividade do outro. Portanto, há que dar espaço a mim e ao outro, também é um processo transformativo, em que sabemos nos fazer valer dos nossos trabalhos, em equipa, a capacidade de sermos líderes, também nos deixarmos liderar é absolutamente essencial para que possamos ceder ou ao mesmo tempo transformar a nossa liderança. Saber ceder liderança para também podermos ceder um momento da nossa liderança, quais são esses momentos decisivos, aqueles momentos em que estamos verdadeiramente no domínio das nossas próprias capacidades e em que podemos ser verdadeiramente violentos com a nossa própria psique, e aqui sempre num processo interno. Aqui a violência, que é uma característica negativa da terapia ou do terapeuta, porque no momento em que estamos a tocar os nossos traumas mais profundos, vamos necessariamente explodir ou deitar para fora essa quantidade de significados não compreendidos, não é? As nossas próprias limitações e dificuldades intrapsíquicas levam-nos ao conflito connosco mesmos em primeiro lugar, e que depois projeta para o mundo, já que pessoas magoadas magoam, isso é uma realidade, e portanto perceber o que é que nos está a magoar, depurar, trabalhar, assimilar e transformar essa mesma dor é, sem dúvida alguma, o trabalho que temos que fazer para depois começarmos a crescer sobre nós mesmos e não termos receio disso. Transformar aquilo que é a realidade que nos cerca é sem dúvida um processo de equilíbrio, em que temos que ser capazes de saber o nosso espaço e o espaço do outro em processo transformativo, que vai evoluindo nesta capacidade de aceitar o outro e a nós mesmos num processo de transformação contínua. Isto acontece quando estamos em palco, quando colocamos através de artes performativas aquilo que somos, a forma como estamos perante o mundo, sobre o mundo em relação ao outro, nós começamos a trabalhar-nos cada vez mais de forma cada vez mais eficiente. Isto tudo muda a nossa própria visão de forças e aquilo que é a nossa própria noção de realidade. E isso é o que é importante aqui, é nós trabalharmos a partir desse sentido profundo da nossa própria psique e também daquilo que é a realidade que o mundo nos traz, o desafio que o mesmo nos importa. Saber o processo permanente em que vamos ganhando ou perdendo energia, em que vamos captando a nossa força para
não ceder armamentos, para transformar, para evoluir, e tudo isso nós fazemos em palco. Quando estamos em arte performativa, quando estamos a pôr a nossa energia no mundo, vamos buscar tudo isso. Isso é estar ao mesmo tempo em processo ativo, a trabalhar o nosso trauma, a perceber o trauma do outro e a construir relação, que é absolutamente essencial para a modificação de estados que queremos quando estamos a trabalhar também de um ponto de vista psicológico os nossos traumas e os traumas dos outros. Finalmente, ter essa humildade de receber, tal como temos que ter humildade para dar, é o equilíbrio que temos que manter permanentemente em palco numa visão de mim e do outro. Quando estamos em representação ou atuação sob um palco, nós estamos na relação com o outro e o outro na relação connosco, e acaba por se criar aqui uma dinâmica clara entre ambos os mundos. Vamos passar então agora para a oficina da clínica e o que é que esta nos pode aportar ou trazer. E efetivamente temos aqui olhar para a alteridade e capacidade de nos entregarmos ao outro a partir daquilo que é a nossa noção de ser, ter essa visão essencial, capacidade de nos transmutarmos permanentemente para o serviço alheio. Igualmente, aqui a missão essencial de vida, onde vamos também criar um processo de conhecimento da nossa própria dimensão, dimensão do outro, num processo de autoridade que se baseia essencialmente numa evolução permanente de aceitação e de trabalho em conjunto com todos os outros em pequenos pormenores que contam na nossa transformação. Depois, aceitação que somos diferentes uns dos outros, mas que temos e partilhamos objetivos comuns, é uma capacidade de nos vermos nos outros, os defeitos deles e os nossos defeitos, e ao mesmo tempo partilharmos esse conhecimento de transformação através do trabalho, através da entrega, da produtividade, que é a principal visão que proporciona esta oficina. Igualmente, a oficina 6, ou seja, esta oficina que tem a ver com a clínica e com o trabalho pormenorizado, com o serviço ao outro, sobre a oficina 8, que é o terapeuta, que é conhecer a realidade e o domínio do outro e de mim para a sexualidade e a família, é saber que é a partir do estudo daquilo que é a realidade das dimensões mais profundas e diferenças que temos entre nós e o nosso parceiro, nomeadamente técnicas e princípios que podemos adotar para criar uma capacidade de trabalho em equipe e desenvolver um trabalho congruente de serviço universal. Finalmente, podemos verdadeiramente pôr isto ao serviço da transformação da própria parceria do outro, em profundidade trabalhar os nossos traumas, ou seja, o lado emocional ao serviço do lado espiritual, numa transformação plena de serviço mútuo que possa elevar a um patamar superior de humanidade. Vamos agora para as relações com a oficina da firma ou da empresa. O que é que podemos apreender quando estamos nas empresas ou nas firmas que possa ajudar também enquanto terapeutas, enquanto psicólogos e sociólogos nossos e dos outros, e começamos por olhar a nossa própria identidade a partir da noção que transcende o momento em que percebemos os limites do outro. Esta é a primeira barreira. Quando nós saímos do espelhamento para apresentar e aportar a nossa identidade, nós estamos a fazer o primeiro movimento. Embora seja apenas comunicacional e não emocional, não podemos excluir que a própria parte mental da comunicação que existe e que é dominante também aporta, contém dentro dela uma dimensão emocional. E, portanto, existe sempre também uma dimensão emocional que é carreada. Qualquer reação, qualquer movimento traz esse peso. Embora na comunicação isso deva ser evitado, porque a comunicação quer-se direta, precisa, leve e essencialmente transformativa, não há dúvida que muitas vezes tocamos os pontos essenciais e que é isso que nos apaixona ou aproxima relativamente à comunicação do outro. Portanto, a honra de mim, o propósito e o problema que aqui fazemos quando espelhamos a atualidade, não é? Portanto, ter esta noção que o outro pode e tem que atuar com honra, domínio, propósito e o problema, portanto, perante os problemas, enquanto espalha a realidade. Portanto, este aspecto fundamental. Portanto, temos que nos envolver verdadeiramente naquilo que é a procura e aceitação do outro, dos seus defeitos, das suas limitações, tudo aquilo que, ao fim e ao cabo, transcende a mera comunicação imediatista de valores e princípios que devemos defender, mas que nem sempre adotamos. E, portanto, aqui também perceber e ser tolerante, e isso é algo que é importante para terapia ou terapeuta, porque quando mergulhamos profundamente no domínio daquilo que é a noção do outro, os seus traumas, a sua história pessoal, é sem dúvida importante fazê-lo com delicadeza, com respeito e, de facto, se partirmos de uma base de comunicação de identidades, será mais fácil esse trabalho profundo. E, portanto, isto é algo que podemos ir buscar às firmas, às relações afetivas que nos ajudam na terapia ou no terapeuta. Capacidade de ir além de uma comunicação não violenta, sermos capazes de assimilar as razões profundas dos traumas que nos levam a ser violentos na comunicação, é sem dúvida algum um trabalho que temos que adotar para ir mais longe, para sermos mais humanos e sentirmos mais humanos perante o outro. Isto é algo que vamos buscar também à oficina da parceria ou firma.
ser capaz de ser humilde. Humildes é algo que tem a ver com a capacidade que temos de aceitar o outro, mas também de fazermos com que o outro aceite a nossa própria limitação e que o outro nos aceite conforme nós somos, com as nossas limitações. Muitas vezes não falamos disto, mas se o outro não nos aceita com as nossas limitações, verdadeiramente não nos ama e não nos aceita e vai nos rejeitar, obviamente. Portanto, a nossa própria dimensão pessoal é absolutamente essencial para transformarmos aquilo que é uma relação absolutamente secundária ou até distante naquilo que é uma relação próxima, de trabalho constante, permanente, comunicação, adaptação dos nossos processos internos e externos, de avaliação de realidade. Só isto permite construir uma nova realidade que vai além da comunicação e, acima de tudo, é uma parceria válida para que os aspectos negociais e matrimoniais, a partir desta visão de espelhamento, possam realçar a nossa profundidade para que também os nossos defeitos sejam transformados em conjunto e em harmonia. Isto só pode acontecer quando há uma comunicação franca, direta, assertiva e que nos traz essa profundidade que encontramos aqui na oficina da parceria ou da firma. Nas empresas aprendemos isto, como também aprendemos nas sociedades conjugais. Passar então agora para o que a terapia ou a escola, a oficina do terapeuta traz a si mesma. E o que ela traz essencialmente é a capacidade de ver a alteridade do outro, acima de tudo conhecermos a nós próprios num processo esse no qual permanentemente vamos entre o passado, o presente e o futuro naquilo que é a nossa história e em que somos capazes de ultrapassar as limitações dos nossos traumas através do seio da família. Tudo aquilo que nos transformou ao longo de gerações deve ser assimilado, naquilo que resulta em nós próprios num processo individual, mas acima de tudo num processo familiar que influencia permanentemente e que parte dos nossos pais e avós, todas as gerações antes de nós e que nos ajuda a perceber melhor o nosso contexto pessoal, mas também sociológico. É a partir desses princípios que devemos construir a nossa própria noção de identidade, na qual também somos capazes e temos esse dever à alteridade, ou seja, é esta dimensão do outro, daquilo que nos traz para a relação e a partir daí que percebemos que estamos em processos, o meu e o do outro, processos esses que são de transformação permanente. Igualmente, processos lentos, e isto é importante, com recuos, que às vezes estamos evoluindo e outras vezes evoluindo menos, mas que isto faz com que olhemos sempre para os três pilares essenciais que são honra, domínio e propósito, para percebermos com estes pilares, ou seja, com a capacidade que temos de ter um compromisso com a verdade, com a capacidade que temos de perceber aquilo que é o nosso autodomínio e o domínio da relação do outro e termos um objetivo, uma missão, sabermos aquilo que queremos e onde queremos chegar. E tudo isto ajuda a uma permanente transformação da nossa autoconfiança numa capacidade cada vez mais elevada de amar o outro, de nos entregarmos ao outro, aqui já de um ponto de vista do trauma profundo, daquilo que é a essência da nossa alma, em tudo aquilo que foi a nossa história pessoal e a nossa constelação familiar, da qual nos devemos orgulhar e à qual devemos ter uma ligação profunda, uma ligação permanente. Igualmente, aqui as circunstâncias que nos fizeram alterar a nossa própria reação perante a vida e perante o mundo, a tendência que temos para nos castigar a nós mesmos e criticar, e que muitas vezes levamos ao outro porque já não conseguimos esquecer aquilo que nós somos e projetamos no outro aquilo que temos dentro, e portanto, muitas vezes é isto que é importante não fazer em relação ao nosso parceiro, nem connosco mesmos, para fazer uma evolução e para nos trabalharmos a partir daí perceber que todos temos fases melhores e piores e que tivemos capacidade, se tivermos a capacidade de nos aceitar o outro, perdoar e perceber também as falhas, as nossas falhas, as falhas dos outros e ter uma necessidade constante de nos transformar a partir daquilo que são os nossos erros, rapidamente nos transformamos e percebemos também que todos nós erramos, todos nós somos falhos, todos nós temos incapacidades e que devemos ter essa tolerância connosco, essa capacidade de nos acarinhar, de nos amar e de nos aceitar como somos nas nossas limitações. Finalmente, perceber que não somos seres perfeitos, mas sim seres em permanente transformação. Se formos capazes de aceitar esta capacidade de transformação, sem dúvida alguma que saberemos ser verdadeiros e construir amizades verdadeiras e profundas com os nossos parceiros que possam trazer aquilo que é verdadeiramente a nossa noção da alteridade. Este é o aspecto absolutamente essencial e fundamental que devemos trabalhar. Chegamos assim ao nosso quadro de síntese do que é que cada uma das quatro oficinas, nomeadamente a oficina do palco, a oficina da clínica, a oficina da firma ou empresa e a oficina da terapia, trazem à própria oficina da terapia. Então, aquilo que nos traz, e começo por aqui, porque me parece que há uma conexão muito forte com a clínica, é a alteridade, é no serviço e na entrega ao outro que desenvolvemos a alteridade. A liderança é aquilo que nos traz o palco, a obrigação que temos de ser assertivos e transmitir a nossa missão destruidora e
dissonante e ao mesmo tempo transformativa e criadora. Eu diria que é uma meiêutica, que é como o trabalho de parteira, e então para fazer esse trabalho temos que saber liderar, temos que saber tomar as decisões. Igualmente, o realismo que nos vem da comunicação aberta, de uma comunicação não violenta que aprendemos nas firmas e nas empresas, que é uma visão muito a partir do real. E, finalmente, a transformação, que é o mote desta mesma oficina, desta mesma área, que é a terapia. Só pela transformação de padrões, ressignificação nossa e do outro, podemos dar aso ou podemos dar luz, nascimento a uma nova realidade que somos nós próprios. Queria agradecer-vos, muito obrigado pela presença aqui na oficina da terapia. Voltamos a ver noutros módulos, certamente aqui também no terceiro módulo que fala das oficinas sociais. Tratámos das oficinas básicas, das oficinas da relação, falta portanto as oficinas sociais e a sua relação com a oficina da terapeuta, da terapia, dos terapeutas e de escorpião. E voltamos a ver lá. Até lá, despeço-me e até breve.